saudar o Lori, que praticamente é um dos fundadores aqui na empresa, né? A Daniela, que não participa, é sócia, mas não participa também, irmã da Camila e da Andréa, né? Todos os líderes aqui presentes e o pessoal da administração. Então, hoje pela manhã a gente já saudou uma grande conquista, que foi a da sustentabilidade, onde a gente conseguiu o selo de sustentabilidade diamante, né? Onde é uma grande conquista, é a única empresa calçadista brasileira que tem esse selo diamante a partir de hoje. Isso é muito importante para a reputação e construção de marca. O nosso projeto sempre foi a empresa de perpetuação. Então, o ano que vem, 25 de abril, a empresa está completando 70 anos. E a gente tinha colocado como grande meta a gente anunciar antes quem ia me suceder. A sucessão é uma coisa para perpetuação muito importante e de uma forma muito profissional. Então, foi escolhido aqui os conselheiros, mas eu gostaria antes de relembrar alguns fatos importantes da empresa. Então, nesses praticamente 70 anos, nós tivemos momentos muito bons, muito difíceis, e hoje a empresa vive um momento muito bem posicionada no mercado, e ela vem nesse trabalho, grande projeto de construção de marca. Então, isso é um trabalho muito forte que não deve se focar dentro dos princípios, dos valores que a empresa tem muito forte. Eu gostaria de destacar, há 20 anos atrás, a nossa empresa montou uma unidade na Bahia. Essa unidade foi de extrema importância para o desenvolvimento da empresa. E durante esse período ela teve que verticalizar a empresa. Foi outro passo importante, porque no Nordeste faltava uma cadeia produtiva. Então a gente verticalizou, produziu composto para fazer o EVA, fazer a sola de EVA e assim por diante. E hoje praticamente 90% do nosso solado produzido aqui no Sul é feito no Nordeste. Uma fábrica também bem moderna, também um complexo bem interessante. Anos atrás também, há 25 anos atrás, a gente decidiu de exportar com marca e design próprio. Hoje a empresa exporta para mais de 70 países, né? Então tem uma equipe de exportação comandada pelo Magnus, que também é um processo que foi um grande acerto. Na época, a nossa empresa exportava com marca de terceiro, marca dos americanos e assim por diante. Então foi um passo, um marco histórico, e aonde a maioria das empresas na época continuava trabalhando com marca de terceiros, e a maioria delas terminaram quebrando, fechando e assim por diante, muitas delas. E há 10 anos atrás, ou seja, nós começamos isso há 12 anos atrás, nós já discutimos há anos atrás, o varejo brasileiro, nós que vinha passando por momentos dramáticos, e hoje mais dramático ainda. Então nós resolvemos, baseado numa consultoria, que foi o Gouveia de Souza na época, e a gente começou um processo de loja. Né? Então começou com uma loja aqui na frente, foi indo, foi profissionalizando, e hoje a Bibi é a maior rede de lojas infantis de sapato do Brasil. Não sei do mundo, mas do Brasil eu tenho certeza que é. Então, com a loja da Bolívia, que a gente começou o ano passado, internacionalizar lojas, nós vamos estar fechando 4 lojas internacionais dentro dessas 111 lojas que nós vamos estar encerrando esse ano. Então, foram passos importantes. Assim poderia se falar muitos passos importantes, antecipando desejos. Né? Então, o Volney, nós já trabalhamos pela Dom Cabral há mais de 18 anos junto, ele tem sido praticamente um coach, um conselheiro da empresa, e a gente vem trabalhando esse assunto da sucessão há mais de 7 anos de uma forma muito forte. Né? E agora integrou a Cristina Franco, que é uma especialista em varejo, ex-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchise, e se tem uma pessoa que entende de varejo e para onde vai o varejo no futuro, está essa mulher aqui para falar um pouquinho. Então, esse processo de sucessão que a gente vem trabalhando há anos, não é de hoje e de uma forma muito profissional. Então o Volney vai comentar um pouquinho sobre toda essa, um pouquinho da história. Muito bem.
como o Marlin falou, eu também já sou um pouco mal desconhecido aqui, né, Marlin? Há bastante tempo aqui, trabalhando junto com a Bibi em vários momentos e acho que nos últimos tempos aí um dos desafios que a gente resolveu enfrentar foi o desafio de planejar a sucessão. É importante a gente ter a noção de que a sucessão não é simplesmente substituir uma pessoa por outra, substituir o presidente da empresa por outro presidente. Quando tu trabalha a sucessão, tem algumas bases que dão sustentação a uma sucessão. E uma dessas bases, aliás, a base mais importante para sustentar um líder, um presidente de uma organização é os sócios dessa organização estarem falando a mesma língua, os sócios da empresa terem entendimento entre si. Né? Porque se os sócios não estão de acordo, o presidente fica lá, às vezes só apartando as brigas, administrando conflitos e não funciona. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez no início desse processo foi reunir os sócios e fazer o que a gente chama de um acordo de sócios, que define todas as regras, né? Todas talvez seja pretensão, mas as principais regras de funcionamento da sociedade, o que os sócios podem, o que não pode, como é que faz se quiser um sócio sair, se quiser vender, se quiser, né, como é que faz para indicar as pessoas para eventualmente compor um conselho, se quer uma pessoa da família trabalhar na empresa, quais são as condições, se tiver que sair uma pessoa da família da empresa, quais são as condições. Então, todas essas variáveis estão lá previstas no nosso acordo. Esse acordo acho que foi assinado com um prazo de 10 anos, se eu não me engano, né? Acho que foi 10 anos. E normalmente se faz assim, se assina com um determinado prazo, prevendo uma renovação para eventualmente ter a chance de ir fazendo ajustes que são naturais. O ciclo de vida das pessoas vai mudando, é natural que eventualmente a gente precise fazer alguns ajustes. Então, muito bem, essa etapa do acordo foi cumprida. Na sequência, a gente pensou então em precisamos ver quem são as pessoas que têm condições, têm potencial, têm interesse em participar do processo sucessório, e essas pessoas nós vamos fazer um trabalho então de capacitar, de desenvolver, de melhorar a formação delas. E isso foi feito também ao longo desse tempo. Todos aqui, o pessoal que participou do processo fez, eu diria que, formações de primeira linha, para estar à altura do que a exigência de um cargo de direção numa empresa do porte da Bibi exige hoje. Então, eu estou muito tranquilo com relação ao tipo de formação que todos eles fizeram. Né? Na sequência, também alguns circularam ou trabalharam em diferentes desafios para conhecer a empresa nas suas diferentes dimensões, assim, porque às vezes a pessoa que só ficou especificamente numa área, ela sabe muito daquela área ali, mas não consegue enxergar o todo desse processo. Bom, tudo isso foram etapas percorridas. Num determinado momento a pergunta foi para o Marlin, tá Marlin, mas aí o que tu vai fazer no dia que tu passar o bastão? E, em geral essa é a parte mais difícil. Tem cara que não larga o osso, é assim que funciona, né? Mas eu acho que o Marlin já estava com isso muito bem trabalhado na cabeça dele. O Marlin já participou também de vários eventos, cursos, tratando da questão sucessão e governança, então ele foi maturando isso na cabeça dele. Mas é uma preocupação, porque às vezes ou o cara promete de fazer a sucessão e chega na hora não cumpre, empurra para a barriga, vai postergando, né? Ou se às vezes ele faz, mas ele fica ali torcendo contra o que acaba inviabilizando. Às vezes ele deixa umas cascas de banana para o sucessor dele, né, pisar em cima e justificar que ele tem que voltar, porque afinal de contas ele vai ser o salvador da pátria. Então, isso tudo foram questões que foram sendo discutidas. O Marlin já está com um planejamento de vida pessoal dele. Em N projetos. Não dá para deixar o homem parado, senão ele vai ficar entediado, vai entrar em depressão e aí não dá, né? Então ele tem que encontrar outras coisas para fazer. E aí nós estamos chegando num momento em que, bom, teve toda uma série de coisas e nós desafio de escolher isso. E quando a gente fala escolher, a gente não pode escolher 4 ou 3 ou 2.
Normalmente uma empresa ela precisa de alguém que dê a última palavra em algumas situações, mas alguém que dê o norte, dê a direção, que é o que vai ser vai ter a responsabilidade de liderar a empresa. Ninguém trabalha sozinho. A gente imagina que aqui todos os que já participaram do processo e outras pessoas que já estão aqui na BIBI vão fazer parte de um time. Acho que a BIBI já tem um pouco isso no seu DNA. Assim. Então a gente imagina que o ideal é que não precise assim, alguém dar o voto de Minerva em situações mais difíceis, mas que seja construído consenso. Esse talvez seja o melhor caminho que o sucessor possa usar como forma de trabalho. Mas isso implica da gente ter alguém que, inclusive para a representação externa da empresa, alguém tem que falar pela empresa. Então nós estamos chegando no momento de poder escolher alguém. Tem uma fase de transição, o Marinho está previsto que ele vai acompanhar, vai fazer essa transição de janeiro até abril, que é o aniversário da empresa. Vamos trabalhar lado a lado, assim, o Marinho com a pessoa que vai assumir essa posição. E a partir de abril, então, o Marinho fica no conselho e aí a pessoa que vai ser a nova presidente vai tocar a empresa para frente. Essa que é a ideia. Claro que ao longo do tempo essa pessoa vai naturalmente colocar algumas pitadas assim, do seu tempero. Aliás, se não for assim, está errado. Porque um líder, para ser líder, ele justamente tem que colocar a sua marca pessoal em muitas coisas que ele entende que tem que fazer. Isso, senão ele não vai sequer ter o respeito, a admiração das pessoas que estão aqui dentro. O líder precisa, ele vai ser respeitado, admirado pelas atitudes dele, isso é importante. Então chegamos nesse momento, hoje a empresa está anunciando, então, eu acho que um processo muito pacífico dentro da BIBI, vai passar por uma fase de transição e quando chegar lá em abril, então a gente tem a chamada virada da chave, vamos dizer assim. E a gente participou de outros processos similares a esse, e eu considero que aqui a coisa foi sempre de uma forma muito tranquila. A gente não teve assim, grandes questões a serem administradas, resolvidas nas relações entre as pessoas aqui ao longo desse tempo. Então estou muito tranquilo que a BIBI vai estar preparada para entrar num outro momento. O conselho vai dar um suporte, esse é o papel do conselho, orientar, dar suporte, até cobrar também, faz parte do papel do conselho, cobrar do novo presidente, afinal de contas, ele está ali porque ele tem que gerar resultado, ele tem que mostrar que veio. Então, tem o conselho que vai ajudar a dar essa sustentação ao longo do tempo, ajudando assim, a dar um pouco mais de reforço e credibilidade para todo o processo, o que é muito importante, especialmente para públicos externos. O público externo é muito curioso de saber assim, como é que essa empresa está pensando no seu futuro. E quando tem um processo mais organizado, mais estruturado, aumenta a credibilidade da empresa. Então, acho que essa é uma síntese do que nós mais ou menos fizemos nesse período aí. O processo todo foi 7 anos, em alguns momentos com algumas coisas mais aceleradas, em outros tempos no stand-by, algumas coisas tinham que naturalmente maturar, mas hoje estamos em condições então de chegar nessa definição. Sobre alguma, que eu me esqueci de comentar ali, uma das coisas que a empresa trabalhou muito é a sua solidez de caixa. Então isso o Rosley, diretor administrativo financeiro, sempre lutou muito, que a gente já há anos atrás, 40 anos atrás, passando por momentos difíceis. Então, uma empresa com falta de resultado machuca, mas falta de caixa mata. Então, é uma das grandes recomendações fazer tudo dentro de princípio de ter caixa. Uma empresa que não tem caixa não vai para frente. Isso eu queria ter comentado antes. Eu passo a palavra para a Cristina. Boa tarde a todos. Eu estou aqui há 2 anos, então já conheço um pouquinho de vocês, tive a oportunidade de estar na convenção com os franqueados. Quando eu cheguei sabendo, comunicado e participando dos 2 anos finais desse processo, Já se sabia que era em 2019 que ia se fazer a mudança da chave.
Isso nos deu a oportunidade de, como conselho, trabalhar em muita harmonia, né? E o que eu posso dizer para vocês, nessa minha experiência de 2 anos, é que há consenso das pessoas aqui com o nome que foi definido, porque se trabalhou em conjunto, de uma forma colaborativa, para que isso acontecesse. Óbvio que quando você está falando do conselho de sócios, das decisões estratégicas, tem momentos que há posições e pontos de vista diferentes, mas isso é que faz o molho para a gente sobreviver no mercado, porque se fosse todo mundo com o mesmo pensamento, a empresa não alcançaria os resultados que alcança. A gente tem que ser colaborativo, ouvir todos os pontos de vista e consensar o caminho que vai ser tomado. Isso nós fizemos muito bem, eu sou testemunha desse processo aqui da PIBI. E nesse olhar estratégico desses 2 últimos anos, a gente começou a avaliar profundamente, né? E quando você fala estratégia, você está olhando às vezes 20 anos, às vezes 10 anos, aqui no caso chegamos a 70, né? Porque o Marlinho não dá meta fácil para a gente, mas a gente pensa o que a gente quer lá na frente. E o que a BIBI quer? É se perpetuar, né? É poder ter um negócio, ter uma marca que traga resultado para toda a sua comunidade. Claro que para os acionistas, os sócios da empresa, mas para toda a empresa, para toda uma comunidade, para toda uma cidade onde ela está instalada e para todo o Brasil, onde tem os nossos franqueados. E aí a gente discutiu profundamente, trazendo elementos do mundo inteiro, né? Eu visito o varejo também em 5 continentes, como o Volney faz, exposto a muitas empresas, e aí o nosso consenso é que é o foco, ou a foca nas vendas, né? O foco na venda, o foco no desenvolvimento comercial, o foco no desejo do nosso cliente, de ter o sapato da BIBI no pezinho de todas as crianças no Brasil e no mundo, é que vai perpetuar esse negócio, é que vai perpetuar as posições que poderão mudar, como mudam ao longo dos anos, mas que perpetua também a colaboração de todos vocês e de muitos outros que virão, né, e que estão aqui como frutos e filhos da cidade de Parobé. Então, o foco é a gente trabalhar a expansão de vendas, a expansão da rede de franquias, a expansão dos nossos negócios globalmente, porque isso sim é que dá solidez para a gente trilhar os próximos 70 anos. E isso foi um elemento preponderante, né? Eu posso também testemunhar a vocês que o franchising da BIBI é hoje um dos franchisings mais respeitados dentro do Brasil, né? Não é o primeiro que se iniciou, mas é a qualidade que se tem no franchising que se pratica, assim, já chegando ao grupo dos grandes, de quem já está aí com 4.600 lojas, como é o caso do Boticário. A BIBI goza e se estabeleceu com o mesmo respeito, porque a gente está fazendo isso de uma maneira muito consistente. E o franchise é um dos canais de varejo que a gente tem que dar atenção, dentre os outros que a gente sabe, como exportação, multimarcas, o canal online que virá com muita força, todos nós sabemos que eu sou milênio, que nem vocês, né? Sou bem jovem, né? Uma cabeça bem jovem mesmo, para poder projetar. Então, esse também foi um elemento concreto, já ter alguém, né, nos liderando com habilidades e competências e com esse faro, com essa vivência desses canais aí de varejo. Muito obrigado, Cristina. Bom, dando prosseguimento, então o assunto de governança, que a gente está tratando desse assunto há 7 anos, né? É muito importante. Por exemplo, a família é uma coisa, tem que se separar. O Volney comentou, a gente fez hoje a empresa de família, a empresa e a sociedade. Então isso a gente tem que separar muito, muito forte dentro de uma empresa. E felizmente a gente fez, a nosso ver, muito bem. E o segundo plano, né, que eu vou falar desse assunto de governança, buscar o engajamento e a cooperação de todos vocês. Nós temos uma equipe maravilhosa, acredito, uma equipe de liderança muito forte, muito engajada, e trabalhar em cooperação, trabalhar todo mundo junto, fazer o simples, né? Às vezes a gente complica numa empresa. Esse assunto de decisões em consenso, que
tanto o Volney como a Cristina comentaram, isso não é uma tarefa fácil. Então, é uma das coisas que vai se buscar cada vez mais esse assunto de decisões em consenso, saber ouvir o mercado, saber ouvir as pessoas e assim por diante. Esse assunto de desenvolvimento da prata da casa é um dos valores fortes da BB, a maioria dos que estão aqui foram desenvolvidos aqui dentro da empresa, né? Então a gente vai continuar, eventualmente tu tem que buscar alguém no mercado para dar uma oxigenada, né? Isso é importante também. E deixar um legado, né? Eu acho que é muito importante. Né? Então, eu tenho certeza que nós vivemos um momento, como disse, a empresa está muito bem, um momento importantíssimo, e a escolhida foi André. Ter recebido o convite hoje e, né, com tanta gente na live eu estava mais tranquila, mas agora o coração bate mais forte, né, muita gente na sala. Mas assim, eu acho que o Marlin, né, nesses 7 anos provocou, né, esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque é uma pessoa muito sábia, né, e trabalhou, né, sabe da importância da sucessão também para as empresas, né, e tem nos dito muito que a gente vai morrer um dia, mas as empresas não precisam morrer, né, então esse eu acho que é um legado também que ele nos deixa, né, e por isso nosso legado, quer dizer, o nosso desafio é muito grande, né, porque é uma pessoa que está deixando, né, a presidência de uma forma muito saudável, né? Quando o Marlin assumiu era um momento traumático, né? O Marlin teve que assumir aos trancos e barrancos e não é assim que eu vou assumir, né? Então o desafio é muito grande, né? De trazer um novo legado frente a tantas coisas boas que, né, ele né, construiu ao longo, né? E até a equipe, né? Eu vou ter que liderar uma equipe que foi construída com ele, né? Que está acostumada com a dinâmica, com os ritos do Marlin, né? Então a gente, né, vai seguir, né, os valores aí da Bibi. A Bibi escolheu, né, realmente seguir com o seu time, né? Não trazer um CEO externo, né? Então a Bibi definiu por seguir com o seu time, por acreditar que, né, tem time, né, interno aí que possa dar sequência aí no futuro da empresa. Também, né, acho que é uma transição também mais tranquila, porque ao longo desses 7 anos a gente também vem profissionalizando diretoria, gestores, né, o próprio conselho, né, que a partir aí da entrada do Marlin como presidente do conselho, porque ele vai ficar também mais ao nosso lado. Agora hoje ele é presidente do conselho e presidente executivo, então ele vai entrar, né, mais atuante numa presidência de conselho, com reuniões mais frequentes, né? Então isso também nos deixa tranquilo que a gente vai estar com uma governança, né, ao lado. E o grande desafio, né, acho que também de família, né, e principalmente aqui, né, da equipe interna, é da gente realmente construir esse novo legado. A gente conta com vocês, né, e há muito tempo, né, já lá acho que antes de até me formar na primeira faculdade, né, gostava de uma poesia, né, do Vinícius de Moraes, que mais ou menos falava, né, sobre que a vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros pela vida, e é preciso encontrar as coisas, as pessoas certas na vida para que ela tenha o sentido que se deseja, porque a vida só é vida quando a gente empresta a nossa vida para o resto da vida. Então, no período que eu, ficar aí à frente aí dessa empresa, eu espero, né, me dedicar e realmente emprestar, né, a minha vida da melhor forma aí, para a gente poder construir, evoluir, né, do que a gente já tem, né, e poder construir aí mais coisas boas aí para o mercado, né, para os nossos consumidores, né, sempre com o nosso propósito para a criança ser criança e a sustentabilidade do negócio. Então conto com vocês, né, mais do que nunca, né, para a gente poder
dar sequência a esse sonho, esse projeto aí do Marim, que é a sustentabilidade também desse negócio, dessa grande marca. Muito obrigada. Concluindo, só gostaria de pedir o apoio de todos, né, e acreditassem nessa nova diretoria, que vai ser muito profissional, e eu tenho certeza que vai criar inúmeras causas aí pela frente, aí, que, exemplificando o que o Bolsonaro fez, é um fato a ser estudado. Ele criou algumas causas que levou milhões de pessoas a votar nele e bem baixo. Então vai fazer mais que menos. Né? Então eu tenho certeza que vai, com essa diretoria e toda essa equipe maravilhosa que nós temos aqui, criar inúmeras causas. E para encerrar, eu gostaria então de nós dar um grito de guerra, vai lá que dá, e vamos rumos aos 70 anos. Ok? Então, todo mundo Repete. vai lá que dá. Vai lá que dá. Vamos rumo aos 70 anos. Vamos rumo aos 70 anos. Aos próximos 70 anos. Mais 70 Mais 70 Ah, anos. para mais